E hoje eu quero falar uma coisa para vocês, que é assim, o texto hoje, o título é Praga Pega. Quem lembra, quando a gente era criança, que um rogava praga no outro, não é? Não tinha? Né? Então dizia que praga de mãe pega, você não pode deixar sua mãe rogar praga, mas isso vem junto com aquela história do chinelo virado, né? Eu vi no Facebook uma piadinha que é a morte, né, com o garfão, assim, vindo buscar a mãe porque o filho deixou o chinelo virado no quarto, né? Não tinha umas coisas assim, né? Então, o que acontece? Praga pega. Tem muita gente que tem medo de praga, e vamos trazer para uma linguagem mais elaborada, de maldição. Então é assim, eu brigo com a Cleide, aí eu falo um monte de coisa para ela, ela fica morrendo de medo das palavras que eu falei, porque as palavras têm poder, realmente, as palavras têm poder, mas existe um poder muito maior, que é o nome de Jesus, tá? Então, eu vou contar uma história que eu não sei se a Ana sabe, tá? A Cleide eu acho que sabe, a Dina eu tenho certeza que sabe, mas eu vou contar essa história desde o comecinho. Tinha lá, está lá em Números, tá? Tinha um profeta que ele era, não sei se você conhece hoje em dia, esse pessoal que ganha para fazer as coisas, cobra para fazer, e ele era contratado para amaldiçoar ou profetizar. Então é assim, eu quero amaldiçoar a vida de Nair, eu chamo a Ana, pago para ela, ela vai lá e amaldiçoa a vida da outra. Tinha um esquema assim, mais ou menos, porque os dons são dados, né? E dom não é recolhido, né? Então, você pode usar o seu dom porque você quiser, né? E aí tinha o tal do cara que chamava Balaão, e que ele era contratado para amaldiçoar. Aí chegou um povo lá, o tal do Balaque, ele queria amaldiçoar o povo de. Olha com quem que ele vai bater de frente, com o povo de Israel. Mano do céu, além de tudo é retardado, né? Foi lá até com o povo de Deus. O que ele fez? Chamou a turma, falou: chama o tal do Balaão, nós vamos pagar a maior grana e manda ele lá para amaldiçoar. Ah, Balaão falou: tá, beleza, paga bem, tá bom. Quando chegou de noite, Deus chegou e foi conversar com o Balaão em sonho. Falou assim: ah, o que você tá. Como se Deus não soubesse, né? O que você está fazendo? Ah, pois é, olha, não sou eu, mas é o Balaque, está querendo amaldiçoar o povo e vai me usar, mas sabe, esse é o meu trabalho, entendeu? Então ainda deve ter, né? Justificando a coisa para Deus, né? Olha como você pensa que só você que é idiota, né? Todo mundo é idiota, até o Balaão era. E aí foi lá negociar com Deus, né? Falou: não, ele me chamou para ir amaldiçoar. E Deus falou assim: não vai, eu não vou deixar. Aí ele vai e fala lá para o Balaque: olha, Deus não deixou eu amaldiçoar. O Balaque fala: mas como? Aumentou a grana e vai Balaão de novo, porque gostava de um din-din. Será que a gente conhece algum, né? Alguém hoje em dia que gosta de din-din, faz tudo por causa de dinheiro, né? Pega Balaão, pega e vai em cima da jumenta. E ele está indo para amaldiçoar o povo. Quando chega no meio do caminho, Deus ficou, a palavra diz aqui que acendeu-se a ira de Deus, porque ele foi. Deus tinha falado: não vai, porque esse é meu povo prometido. E ele foi. O que acontece? Quando ele está indo com a jumentinha, um anjo, aqui não fala qual anjo que é, mas nós sabemos que o anjo que luta é o Miguel, né? A Bíblia fala só que é um anjo do Senhor, pôs-se no caminho com uma espada desembainhada na mão. Só que o Balaão não viu, quem viu foi a jumenta. E olha só, ele estava tão cego pelo dinheiro que a jumenta viu o anjo e ele não viu. E a gente chama o povo de jumento, a gente chama de jumentos retardados. Você vê quem que era o retardado nessa história. A jumenta desviava e ele batia na jumenta, e o anjo ia na frente da jumenta, e foi uma história, e ele batendo na jumenta. Chegou uma hora, gente, que ele espancou tanto a jumenta com a vara, que aí Deus deu para a jumenta a capacidade de falar. É o único caso que nós vemos que um animal fala. E a jumenta pega e fala assim: o que eu fiz para que você me bate 3 vezes? Imagine o susto do Balaão que a jumenta falou com ele, tá? Aí eu vou até ler, porque é bem legalzinho. Aí, ó. Aí a jumenta, o que fiz eu para que me espancasse? Respondeu o Balaão a jumenta. Quer dizer, quem que é o jumento? Ele ficou batendo papo com a jumenta, tá? Porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão e agora eu te mataria.
tá? Porque ele até então ele não tinha visto o anjo, né? Aí a jumenta responde, olha que papo louco, nem fumaram maconha, tá? Aí a jumenta responde, porventura, eu não sou a tua jumenta, em que toda a vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer algo assim contigo? E ele respondeu, não. Então o Senhor abriu os olhos do Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostou-se com o seu rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse, porque já 3 vezes espancaste a jumenta, eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Vamos fazer uma pausa aqui. O próprio Deus está falando, eu sou o teu adversário hoje. Por quê? Porque eu resolvi amaldiçoar o povo escolhido de Deus. Então, isso é para a gente saber quem é que se arvora a proferir maldição contra o ungido, contra o povo de Deus, Deus vira como seu adversário, tá? E aí, tá. 3 vezes, então o anjo lhe disse, 3 vezes, eis que eu saí como adversário, a jumenta me viu já 3 vezes e desviou de mim. E, na verdade, agora te digo, que eu queria ter te matado e deixado ela com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei, porque não soube que estavas nesse caminho para que operes em mim. Agora te parece mal aos teus olhos, eu voltarei. Então, o que é? Ele era contratado para amaldiçoar, certo? Então, existem pessoas, o negócio de praga, pega, não sei o quê. Nós sabemos que no nosso país, principalmente, tem muitos espiritistas. Existe uma diferença entre espíritas e espiritistas. Tem os feiticeiros, tá? E tem muito crente. Gente, quando eu falo crente, é quem crê em Jesus, tá? Então, é muito crente que tem medo dessas coisas. Então, o que acontece? Olha o que Deus faz. Se tem uma pessoa que se arvora a proferir uma maldição na sua vida, Deus manda o anjo dele te proteger, entendeu? E ele vira contra essa pessoa. Então você não precisa ter medo, não precisa ter medo de maldição, porque tem muita gente que se acha no direito de rogar praga na sua vida. Tem gente que tem essa cara de pau de achar que pode zombar, que pode tocar no ungido do Senhor. E isso a gente faz lembrar lá no Êxodo. Vamos lá lembrar do Êxodo. Hoje nós vamos caminhar no Velho Testamento, tá? O que aconteceu no Êxodo? O povo estava escravizado no Egito. O povo de Deus escravizado no Egito. Deus resolveu livrar o povo. E teve aquela briga com o faraó. Vai, não vai, vai, não vai. Aquela história toda que a gente já sabe. Deus chegou e falou para Moisés, manda o povo fazer um churrasquinho em casa, chamar a família, pegar um cordeiro, matar o cordeiro, veste a sandália, arruma a mala, pega o sangue do cordeiro e passa no umbral da porta, que o anjo da morte vai passar essa noite. E toda casa que não tiver... Ó, o texto é legal aqui, ó. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu, Deus falando, vir o sangue, passarei por vós e não haverá a praga destruidora de ferir os primogênitos. Então, quando o sangue estava na porta, o anjo da morte passou e não tocou a casa que estava protegida. Por quê? O sangue na porta dizia o quê? Essa casa mora gente do povo de Deus, porque obedeceu. Porque obedeceu aquele que não tinha, que achou que isso era bobagem, que isso era, como diz meu marido, uma tonteria, o anjo entrou e matou o primogênito, tá? Então, o que pode nos separar do amor de Cristo? Então, você veja que isso aconteceu no Velho Testamento, que era uma alusão ao sacrifício de Jesus, que ele ia vir e ele ia morrer numa cruz, e o sangue dele, que era o cordeiro sem pecado, derramado sobre o madeiro, ia nos proteger do anjo da morte, que é o inimigo, beleza? E aí a gente vai ter medo de praga? E a gente vai ter medo de que, eu fiz um negócio pro fulano, mas ele mexe com as coisas estranhas aí, e ele vai falar, tá? Eu conheci uma pessoa dentro de igreja que ela dizia que oração de crente, Deus escuta. Então, ela brigava com você, ela ia orar contra você. Gente, não existe oração contrária. Isso, o que acontece? A pessoa pode até ter esse desejo no coração,
Mas isso não vai te atingir, isso vai virar contra ela, porque o anjo do Senhor apareceu e falou para ele: eu estou contra você, eu sou o seu adversário. Então, ainda aquele que tentar tocar no ungido, o que é ungido? Aquele e que é coberto. Nós somos, ó, o ungido do Senhor é o que é coberto por óleo, nós somos cobertos pelo sangue do filho dele. Então, quando Deus olha lá de cima, ele não vê a Cleide, tá? Com os pecados dela, nem sei se tem muitos, não sei, né? Machucou até o joelho tanto orar, né? Então já deve estar tudo zerado, né? Mas ele não vê, ele vê o quê? O sangue do filho dele protegendo ela. Tá? Então, o que que acontece? Vai alguma coisa bater na sua porta? Então, não acredite se alguém jogou maldição na sua vida, se alguém fez oração contrária, se alguém está fazendo campanha para o seu mal. Esquece disso. Se você é protegido, mal nenhum chegará à sua tenda. Nada vai chegar na sua casa, porque você é protegido, você é escolhido. E eu gosto desse texto aqui, de Filipenses, que é o que pode me separar do amor de Deus. E Deus cuida de quem ama, tá? Então, o que pode separar do amor de Deus? Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Tá? Então, se nada disso que nós já estudamos pode nos separar do amor de Deus, nada disso vai nos separar do cuidado dele. Mas existe uma coisa que pode nos separar. Sabe o que que é? Nós mesmos. Então, existe uma coisa que tem um negócio que a gente chama que é um idioma, que é o evangeliquez, né? Eu tento não usar o evangeliquez, porque quem não é do time não entende, eu acho assim. Por que que tem esses termos? Mas existe uma coisa que é baseada na Bíblia que fala da brecha. O que que é? Você também que é brecha e legalidade. Então, é assim, eu não vou usar esse texto porque vamos tentar explicar da maneira mais clara possível. O que acontece? Você sabe, você é do time de Deus e você sabe que você não pode adulterar, tá? Vou dar um exemplo bem assim. Aí você arruma, começa a sair com o vizinho, né? Tem um caso com o vizinho, e aí você descobre que o vizinho tá com AIDS. Ai, mas Deus me protege, eu pedi perdão, Deus vai me proteger, eu não vou pegar AIDS. Desculpa aí, vai. Porque você saiu e você saiu do cuidado dele e foi arriscar. Certo? Deus te protege enquanto você está no propósito dele. Se você sai de livre e espontânea vontade, você vai sofrer a consequência do que você fez. Deus te perdoa, perdoa. Deus te cura, te cura. Deu para entender? Um exemplo assim, bem que nada a ver, que não é o que acontece conosco, mas para você saber. Então, o que que acontece? Ah, Deus vai proteger a minha vida, mas eu fui numa festa, enchi a cara, catei o carro e saí e vim pedindo para Deus cuidar de mim. Quem foi? Por que que você foi encher a cara e catar um carro? Você está desafiando uma lei. Deus, você vai perder a salvação? Não, mas você vai sofrer a consequência do que você está fazendo. Então, o que acontece? Ai, mas aconteceu uma desgraça. E eu vou contar um negócio para vocês que é muito louco que acontece, que se você for ver, estudar a vida de Jó, nós temos, quem já foi num tribunal aqui? Já viu, pelo menos em filme? Tem o juiz, tem o advogado de defesa e tem o promotor, que é o advogado de acusação, certo? Nós temos um promotor junto a Deus que fica lá só mostrando aquilo que você faz de errado. E Jesus é o nosso advogado de defesa. Então, se você pisa na bola, você abriu uma brecha para esse promotor, esse advogado, esse acusador chegar e falar: aí, ó, tá vendo? Ela fez. Tá? E aí, o que que acontece? Você não fez? Você fez. Então, você é capaz de sofrer as consequências. Então, o que que acontece? Ah, mas isso foi a maldição do fulano que rogou a mim. Não foi, não. Foi a sua desobediência. A maldição dela, que ela falou, aquilo Deus vai se entender com ela. Mas a sua posição é de estar sempre debaixo, guardado debaixo das asas do Pai. Isso eu não estou dizendo que você não vai pecar. Peca mesmo. É o que acontece. É que nem eu sempre falo, né? Você peca no varejo, um por um, a cada dia, e pede oração no atacado, né? Chega lá no culto de ano novo, Senhor, perdoa todos os meus pecados desse ano inteiro. Mas na hora de pecar, você não pegou tudo uma vez só, né? Cada dia você foi fazendo uma coisinha e foi entupindo o seu canudinho. Só quem é desse grupo há muito tempo sabe a história do canudinho. Depois, para fazer uma faxina lá, meu, tem que ser com aquela escovinha de mamadeira, senão não vai. Então, o que que acontece? O que pode te separar do amor e do cuidado de Deus? Somente você.
Porque Deus é delicado e ele te deu o livre-arbítrio. Aí você pergunta, pô, que droga, por que Deus me deu o livre-arbítrio? Eu queria, você queria ser um autômato? Não é, então, desculpa aí, eu tenho que te contar. Não, você tem capacidade intelectual para decidir o que você vai fazer da sua vida, tá? Então, o que você vai fazer? Aonde você está apostando as suas fichas? Aonde você está, se você está na zona de risco, se você está na zona de vulnerabilidade, tá? Então, o que acontece? A praga não pega. A praga não pega. Mas se você sair do cuidado do Senhor, você abre uma brecha para o acusador, para sofrer as consequências, e o promotor ir lá diante do juiz e ficar dedando você. Então, suponhamos que numa situação dessa, a gente saiu fora e está numa zona de risco. O que você vai fazer? Clame o nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder, é o nome e o sangue dele que te protege. Então, Filipenses 2, 9 a 11. Porque também Deus o exaltou sobremaneira. Eu só vi a Bíblia, minha mãe usar essa palavra, sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Todo joelho. Aonde? Lá em Pitangueiras, né? Só lá em Salvador, né? Não. Nos céus, na terra, debaixo da terra, isso quer dizer o quê? Não, quando fala do debaixo da terra, até os mortos vão se ajoelhar perante o nome de Jesus, tá? Debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória do Deus Pai. Então, se viu numa situação de aperreio, tá? Ai, fulano que jogou a maldição. Não terceiriza a culpa, não. O fulano jogou a maldição, mas tudo bem, eu sou coberta pelo sangue do Cordeiro e clame o nome de Jesus. Clame o nome de Jesus que o mal foge. Porque, ó, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só que o texto que vem antes é o quê? Sujeitai-vos a Deus. Se você se sujeita a Deus, você resiste ao diabo, ele vai fugir de você. Não é para você bater de frente, você não vai lá brigar com ele. Não, resistir é o quê? É não deixar ele te atacar. E ele vai fugir de você, porque com o nome de Jesus, não há força que possa. Não há força que possa, tá? Então, se viu numa situação de dificuldade, uma situação de perigo, uma situação que você não sabe o que fazer, clame o nome de Jesus, clame o nome de Jesus, e você vai ver que você está chamando para si o sangue dele em cima de você, tá? E todo aquele que é lavado pelo sangue do Cordeiro, você já viu que quando o sangue é denso, né? Quando cobre alguma coisa de sangue, fica até uma casquinha, você tem que esfregar para tirar, né? Então, o que acontece? Quando a gente machuca, tem que ir lá esfregar, mas no hospital a enfermeira fica lá esfregando em cima do machucado, porque não sai. Então, quando o sangue de Jesus te cobre, tá? Deus olha para você e vê o sangue do filho dele, mas o diabo também vê. Ele reconhece aquele sangue que está te protegendo. Então, você precisa ter medo? Não, gente. Quer rogar praga, joga. Quer falar maldição? Tô nem aí, filho. O problema é para você, para mim não. Então relaxa. Praga não pega. Praga não pega. Não vai chegar maldição em cima de quem é lavado pelo sangue do Cordeiro. Isso é bíblico. Isso é bíblico. O sangue de Jesus tem poder e o nome dele está acima, é o nome que está acima de todo nome. E na frente desse nome, todo joelho vai se dobrar. Então, vamos pertencer ao time que está ganhando, né? Vamos pertencer a esse time, que eu tenho certeza que essa é a resposta para todos os nossos dilemas. Põe o nome de Jesus à frente, tá? Invoque o sangue dele, que foi derramado por você, que ele está sobre você, e nenhum mal vai chegar em cima de você. E eu tenho certeza, nenhuma praga vai pegar. E se alguém quiser rogar praga, depois vai se entender com o anjo lá, que vai descer com uma espada desembainhada e vai falar, eu estou contra você. Quem que você quer ser nessa história? Aquele que está contra, né? Aquele que Deus está contra ou aquele que é protegido pelo sangue? A escolha é sua.